Força de atrito. Então vamos lá, vamos ver o que é essa força de atrito e como se calcula. Então vamos entender o conceito de força de atrito, representado desta maneira. FAT. Muito bem. Então vamos ver o que é o FAT, não é FET, é FAT. FAT, força de atrito. Nós vamos ver o seguinte, toda vez que se tenta, por exemplo, arrastar alguma coisa, então tenho aqui, vamos fazer um corpo, uma caixa, por exemplo, que você vai arrastar sobre um piso. Dependendo da natureza do material que é feito essa caixa e do material que é feito esse piso, você vai ter maior ou menor dificuldade de arrastar essa caixa. Se você, por exemplo, pensar em pegar uma caixa de madeira, vamos colocar aí uma mesma massa, uns 30 kg, e está sobre uma caixa de madeira, sobre um piso cerâmico liso, um piso de concreto, um piso liso, e você for empurrar essa caixa, você vai ver que tem uma certa facilidade. Pega essa mesma caixa e leva e põe na terra. Aí você já vai ter uma diferença para maior ou menor dificuldade, né? Na terra, na areia. Então imagine o seguinte, naquele mesmo local você coloca uma lâmina de borracha embaixo da caixa. Você vai ver que aumenta muito mais a dificuldade de deslocar essa caixa. Então o que é? É que vai surgir, entre o contato entre as duas superfícies, uma força de reação quando se tenta mover esse móvel. Então, a força de atrito também é uma força de reação. Ela só vai existir, essa força de atrito, mediante uma ação. Então, só vai existir a força de atrito. Então, vamos fazer aqui. Tem um corpo sobre uma superfície. Ele tem uma massa qualquer. Tem força de atrito aí? Não. Esse corpo não está sofrendo nenhuma força. Então, a partir do momento que se aplica uma força que tende a movimentar o corpo, imediatamente, então estou aqui com uma força que tende a movimentar o corpo, imediatamente no sentido contrário da força, vai aparecer uma força de atrito. E se é uma força de reação, ela tende a ser de igual intensidade e sentido contrário à força que está tentando mover essa caixa, essa força ativa que está tentando mover essa caixa. Ela tem um limite. Essa força de atrito, dependendo da natureza do material e da massa deste corpo, vai ter um limite máximo que ela vai conseguir. Para movimentar, esta força aplicada tem que vencer esta força de atrito máxima possível existente relativo à natureza do piso e desses materiais. Ela vai ter um valor e nós vamos ver como se calcula esse valor. A partir do momento que se tira essa força, deixa de existir simultaneamente o atrito. Então, se eu não consigo mover e coloco, vamos supor assim, nós estamos agora fazendo uma situação de repouso. Repouso o que é? Não movimento. Então eu tenho aqui um corpo. Aplico sobre o corpo uma força de 20 newtons. O corpo não se moveu? Porque no sentido contrário desse corpo, no sentido contrário do corpo não, no sentido contrário dessa força, existe uma força de atrito de 20 newton que equilibrou os tempos. Então quer dizer que se eu aumentar a força, se eu aumento a força aqui 50 newton e continua em repouso, é porque a força de atrito também aumentou 50 newtons. Então, se estiver no repouso, essa força de atrito vai oscilar conforme a ação sofrida, conforme o esforço sofrido. Ele sempre vai fazer uma força que resulta
na mesma intensidade, terceira lei de Newton, na mesma intensidade e sentido contrário, desde que não haja o movimento. Para existir o movimento, é necessário que a força aplicada vença, seja maior que a força de atrito máxima possível. Muito bem. Então vimos aqui que a força de atrito é uma força reativa, uma força de reação, e ela existe e varia conforme a natureza do contato. Muito bem. Cálculo da força de atrito. Muito bem. O cálculo da força de atrito, como se calcula? Fazendo uma multiplicação de dois valores. Essa letra aqui, que é um U com uma perninha mais comprida, é a letra grega Mi. Ele significa o coeficiente de atrito. E esse coeficiente de atrito, o que significa o coeficiente de atrito? Relaciona, é um número que relaciona a natureza dos materiais de contato. E como eu vou obter isso? Isto já vem um valor, normalmente, isso é obtido em ensaios. Então, nós não vamos fazer esse ensaio. Isso aqui nós vamos pegar pronto, esse coeficiente de atrito. E ele é um número puro, não tem unidade. 0,5, por exemplo, um coeficiente de atrito. E o N, que nós vimos há pouco, na outra aula, que é a força normal. Então, e qual é o valor dessa força de atrito? Muito bem. Desde que ele esteja em repouso, então eu digo que é uma força de atrito estático. O corpo está parado. Então, o coeficiente de atrito, ele pode ser representado assim, estático, quer dizer, coeficiente de atrito com o corpo em repouso. Coeficiente de atrito estático. Muito bem. E se eu movimentar, deixa de existir o atrito? Não deixa de existir o atrito. Continua existindo o atrito, mas não é o mesmo valor de estático. Quer dizer que muda, mesmo sendo a mesmos corpos em contato. Então eu tenho lá a famosa caixa que eu estou deslocando sobre o piso. A partir do momento que eu venço, quer dizer que se aplica uma força maior à força máxima de atrito, que é o coeficiente dado pelo coeficiente de atrito estático, vai me dar a força máxima, o FAT, força de atrito máxima. Então, a força de atrito máxima eu uso pelo coeficiente de atrito estático, que é o número que vai ser recebido. Depois disso, o corpo passa para movimento, ele passa a ser um coeficiente de atrito C, que é chamado de cinético, ou coeficiente de atrito D, que é dinâmico, que é a mesma coisa. Então é coeficiente de atrito, aí ele pode ser chamado cinético, movimento, ou dinâmico, que é um pouco menor que o estático. Então quer dizer que a partir do momento que eu começo a deslocar, fica mais fácil deslocar? Sim, o valor da força de atrito dinâmica é menor do que o estático. Muito bem. Então, para calcular a força de atrito, basta fazer esta conta aqui. Sim, o coeficiente de atrito vezes normal. Nós só temos que saber se o corpo estiver em repouso, o máximo é o coeficiente de atrito estático. E se estiver em movimento, daí usaria o dinâmico. Então vamos ver aqui. Vamos fazer uma simulação. Vamos ver aqui então. Tem um corpo de 30 kg e aqui, dado que este corpo sobre esta superfície tem um coeficiente de atrito estático de 0,5.
Muito bem, então vamos calcular a força de atrito qual? Estática. Estática é a máxima possível? Sim. Então eu vou multiplicar este valor, o coeficiente de atrito, vezes a força normal. Então isso aqui é dado. O que eu tenho que saber é de onde sai a força normal. Então, de uma aula anterior, vamos lá dar uma olhadinha de força normal. Vemos que quando eu tenho um corpo, já vimos isso, eu tenho um corpo sobre uma superfície, o que acontece? A normal não tem nenhuma força aplicada no corpo verticalmente ou obliquamente, então normal é igual ao peso. O que era peso mesmo? M vezes G, ou seja, a massa vezes 10, que não temos observação. Então nós vamos ter o seguinte, que o peso aqui, vamos colocar o peso aqui em cima então, se é 30 kg, o peso é 300 newtons. Muito bem. Então vamos calcular o nosso FAT máximo aqui. Vou simplificar só como FAT? Sim. Quer colocar um estático aqui para dizer que é o valor máximo? Pode ser. Então vai ser 0,5 este valor. Então o que eu tenho que saber? Saber obter a normal. Normal é 300. Muito bem. Então, eu tenho aqui, nesta situação, uma força de atrito estática de 150 newtons, que é este produto. Certo? Sim. Agora, vamos acompanhar aqui. Se, aplicando uma força, vamos colocar uma força aqui, nesse sentido de 130 newtons. O que acontece? A força máxima é 150. Então ele não anda. Certo? Ele não se movimenta? Não. Se ele não se movimenta, ele permanece em repouso? Sim. Então ele permanece em repouso. Então a força de atrito máxima é 150? Sim. E qual é a força de atrito existente? Cuidado com essa diferença. Vamos fazer de novo aqui. Tudo bem aqui. A força de atrito é 150? Não. A força de atrito estático é 150. E qual é a força de atrito existente, então? A força aplicada é 130. A força de atrito é reação. A força de atrito existente é 130. Por quê? Porque está estático. Então é isso? Sim. Então vamos ver. E para que serve a força de atrito estática que nós calculamos? Para saber se a situação é repouso ou movimento. Neste caso, como é repouso, então a força de atrito existente não é a massa, pode até ser, no limite, pode até ser. Então aí eu teria uma situação limítrofe, mas não é o caso aqui. Eu apliquei 130, o atrito máximo é 150, então a força reativa de atrito é os 130 newtons. Força de atrito estático, força de atrito existente.